Dia 19 de setembro. Capítulos de hoje: Mateus 17, Isaías 33 e 34. Mateus 17. 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda falava quando uma nuvem luminosa os envolveu, e veio da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se, tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas vezes cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Isaías 33. Mensagem a respeito da Assíria. Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos.
Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve Tua voz. Quando Te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Assíria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público. Seus embaixadores da paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas. Ninguém mais viaja por elas. Quebraram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não têm respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Saron agora é um deserto. Baçã e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei. Agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado com espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz, nações distantes. Vocês estão próximas. Reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas. As rochas dos montes serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor, verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante, que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com as cordas bem esticadas e estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso, será como um largo rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar, e nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará os seus pecados. Isaías 34. Mensagem para as nações. Venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há. Ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor dos exércitos com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os seus céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bosra, fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão,
tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura. Pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom tudo o que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração, ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo, pois Deus medirá aquela terra com cuidado, ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará Terra do Nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos. Chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração.